Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é uma questão de concurso da Universidade Federal do Paraná de 2025 para o cargo de técnico de laboratório. Essa questão ela aborda o tema de titulação de oxirredução. Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Para análise de um lote de ácido ascórbico, abreviado de H2A, de massa molar igual a 176 gramas por mol, propôs-se a titulação com permanganato de potássio. A reação esquematizada a seguir provoca a oxidação do ácido ascórbico, produzindo a espécie A. Está se referindo a essa espécie aqui. Tá? No procedimento, utilizou-se uma solução padronizada de 0,100 mol por litro de permanganato para a titulação de 0,5 grama de ácido ascórbico. Ok? Então, aqui ele não coloca, ele abrevia toda a parte orgânica da estrutura do ácido ascórbico apenas como A. Porque nessa questão, para esse tipo de assunto, você não precisa saber quem que é a estrutura do ácido ascórbico, você precisa saber o quê? Que ele está indicando aqui que isso daqui é um ácido diprótico, ou seja, esse ácido ascórbico ele tem dois hidrogênios que são ionizáveis. Tá? É isso aqui que basta para você saber sobre o ácido ascórbico quando o exercício está tratando sobre a titulação. A parte orgânica ela não vai fazer diferença, mas se é um ácido monoprótico, ou se é um ácido diprótico ou triprótico e assim por diante, é isso que importa aqui quando você vai resolver uma questão de titulação. Ok? Então, nós temos aqui os dados, temos a equação química já balanceada, o que ajuda muito. Tá? Então, nessa questão, ele não está querendo ver se você sabe fazer um balanceamento por oxirredução. Tá? Embora eu vá deixar aqui em cima nos cards uma videoaula onde eu ensino como se balanceia por oxirredução, que não é tão simples como o método de balanceamento por tentativa. Ok? Então, já está balanceado. Então, aqui você tem o permanganato. Tá? O permanganato é de potássio, mas quem participa da parte de oxirredução é o permanganato. Então aqui você tem o permanganato virando o manganês 2+, tá? É ele que está sofrendo aqui o processo de redução, tá certo? Então o permanganato é um agente oxidante forte, tá? Porque aqui ele está sofrendo a redução, então ele força a outra espécie a estar oxidando, tá certo? Então é isso que está acontecendo aqui. Ele vai falar o seguinte: nessas condições, o volume estimado de titulante em ml é D, e aí você tem aqui os 5 itens, as 5 alternativas dessa questão aqui de concurso, ok? Então, o que importa para nós aqui, como eu já falei, aqui você tem a informação de que é um ácido diprótico, tá? Ele tem dois hidrogênios aqui que são ionizáveis, tá? E a gente precisa apenas aqui, para chegar na resposta, apenas de fazer uma relação estequiométrica aqui entre algumas espécies que estão nessa equação química que já está balanceada. Tá? Então, vamos separar aqui alguns dados que são importantes para a gente conseguir resolver essa questão. Tá? Então, é sobre a titulação de ácido ascórbico. Então, quando eu dou aula, por exemplo, de química analítica quantitativa, onde a gente faz determinação, por exemplo, levo para os alunos lá umas pastilhas de Cebion, onde eles determinam se a concentração que está dizendo na caixinha lá de 1 grama ou de 500 miligramas é justamente a concentração do comprimido ou se está fora da concentração que o comprimido está dizendo. Tá? Em todos os casos a gente chega na concentração que a caixinha está dizendo. Ok? Então, aqui você tem o ácido ascórbico, tá? Que é a vitamina C. Ok? Ele já dá a massa molar dela. Tá? E ele fala que vai ser titulado com permanganato. Então, essas daqui são informações importantes. A solução é padronizada, né? Se você está fazendo lá uma titulação e você não padroniza a solução que você preparou, o seu resultado não vale de nada. Tá? Você preparou uma solução, mas não padronizou. Então, o seu valor que você obter como resultado da titulação, ele não vale de nada se você não padronizar. Tá? Então ele toma cuidado aqui dizendo que a solução foi padronizada e é 0,100 mol por litro, tá? E ele fala que ele pegou para titular 0,5 gramas de ácido ascórbico, ou ele pegou lá, foi na farmácia,
pegou lá um comprimido, uma caixinha que tem pastilhas de 500 miligramas, tá? E tá titulando aqui. E quer saber quanto ele vai gastar de permanganato para fazer a titulação desses 0,5 gramas, ok? Esse 0,5 gramas é o 500 miligramas que você encontra na caixinha que vende na farmácia, ok? Então, só para esclarecer algumas coisas aqui, ele quer saber o volume de titulante. Então, quando você tem aqui um sistema de titulação, tá? E aí eu tenho aqui o permanganato, que tem essa coloração violeta, tá? Como o permanganato ele é sensível à luz, ele acaba sendo degradado na presença de luz. Quando você vai fazer uma titulação com permanganato, geralmente você vai usar uma bureta que é de cor âmbar, tá? Esse marrom aqui, esse frasco marrom, igual você tem frascos, né, de medicamento que são marrons, esses frascos eles são chamados de frasco âmbar, tá? Por que que o frasco do medicamento ele é marrom e não é incolor, como um copo, por exemplo? Justamente porque para que a luz não degrade o princípio ativo do medicamento, tá? A mesma coisa. Ele sendo âmbar, ele não vai degradar com tanta facilidade, a luz não vai degradar com tanta facilidade esse permanganato, e aí se ele vai degradando, a concentração que você tinha padronizado de 0,100, ela já não é mais 0,100. Então, quando você vai fazer um procedimento desse no laboratório, você tem que fazer o quê? Você tem que já preparar a solução de permanganato e deixar um tempo ela em repouso, aí você vai lá, padroniza, e aí depois você já usa em seguida para que ela não perca a concentração, que ela não perca o fator, né, a concentração que você padronizou ela, ok? Então, duas coisas que são importantes. Ele quer saber o volume do titulante. Quem que é o titulante? Tá? Uma vez eu dei uma prova, e na prova eu tinha, claro que eu tinha explicado em aula, mas na prova eu tinha perguntado quem que era o titulante e quem que era o titulado, né? E a pessoa colocou que e era um espaço para preencher, era uma questão dissertativa. E aí a pessoa colocou que o titulante era a própria pessoa que estava fazendo a prova, né? De uma certa forma, não está errado, né? Ela que está fazendo a titulação, mas a gente tem o nome aqui correto de quem que é o titulante e de quem que é o titulado. Aqui nós temos o titulante, tá? Então, o titulante é a solução que você preparou na concentração, que você preparou e padronizou. E aqui embaixo é o titulado. Então, o titulante é a solução que você preparou, você depois padronizou, tá? E o titulado é a solução que você está descobrindo a concentração dela, que você está titulando, tá? Então, aqui é chamado de titulado, aqui é chamado de titulante. Então, a gente quer saber o volume do permanganato, tá? Então, as alternativas, elas se referem a quanto que ele vai usar aqui de permanganato na bureta, ok? É isso que a gente vai descobrir por aqui, tá certo? Então, aqui nós temos o titulado, aqui em cima nós temos o titulante, e eu tenho aqui uma bureta na cor âmbar, porque a gente está usando permanganato de potássio como titulante, ok? Então, vamos começar a resolver essa questão agora. Então, vindo para cá, próximo slide, vamos começar a resolver isso aqui, ok? Então, o que eu tenho de informação aqui? Eu tenho de informação quanto ele está usando de ácido ascórbico e a massa molecular do ácido ascórbico. Então, se eu tenho a massa molar e se eu tenho a massa de ácido ascórbico, o que acontece? Eu tenho aqui uma relação entre o ácido ascórbico, ó, H2A é o ácido ascórbico, e eu tenho aqui o permanganato. Então, se eu tenho aqui a massa molar e se eu tenho a massa, eu acho o número de mols. E aí, eu faço uma proporção de 5 de ácido ascórbico para 2 de permanganato. Então, quanto der essa massa em mol que eu estou titulando, eu consigo achar o número de mols de permanganato. E aí, se eu acho o número de mols de permanganato, eu tenho aqui a concentração de permanganato, e eu tendo o número de mols de permanganato, eu chego no volume em litros de permanganato, depois eu transformo esse litro para ml, que é a unidade que as alternativas estão, tá certo? Então, é uma questão simples, tá? Como ele poderia complicar essa questão?
ele poderia ter deixado que você balanceasse por oxirredução, tá? Porque a parte é um pouquinho mais trabalhosa. Você vê que você chega nos valores de coeficientes estequiométricos que não são tão baixos, que não são tão comuns. Então, por isso que essas equações de oxirredução, esse balanceamento por oxirredução, é importante que você saiba, tá? Porque se você for pelo método da tentativa, você dificilmente vai conseguir fazer isso aqui. Porque até você chegar nesse 8, até você chegar nesse 6, você já se perdeu todo no balanceamento, e aí você desiste de fazer esse balanceamento, e aí você chutaria uma alternativa, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que nós temos aqui os dados de quem a gente tem 2 dados no enunciado do ácido ascórbico. Então, eu só posso começar do ácido ascórbico, eu só tenho uma informação do permanganato. Então, não tem como eu começar pelo permanganato, tá? E como o permanganato é a resposta, o elemento final, então, ele provavelmente vai ser a última informação que a gente vai usar, tá? Agora, do ácido ascórbico, eu tenho 2 informações. Então, se eu tenho 2 informações, eu consigo partir dela, tá? E fazer a relação em mol do ácido ascórbico com o permanganato, ok? Então, o que a gente sabe aqui dessa informação? Que 1 mol, como a gente quer aqui uma relação em mol, ó, 2 mols de permanganato estão para 5 mol de ácido ascórbico, tá? Então, como essa questão é uma questão, não é uma questão de titulação ácido-base, é uma questão de oxidação, essa informação de que o ácido é diprótico também não tem de muita valia aqui, tá? Agora, se fosse uma titulação ácido-base, sim, eu precisaria sim saber se é um diprótico, um triprótico ou um monoprótico, tá? Mas como é uma titulação de oxidação, se ele é diprótico ou triprótico, isso daqui, nesse caso aqui, não interfere, tá? Então, a gente sabe que a relação é de 5 de ácido ascórbico para 2 de permanganato. Então, se a gente achar quanto eu tenho aqui de ácido ascórbico, nessa quantidade de 5 gramas, eu faço uma relação de quanto eu preciso para neutralizar esses 0,5 gramas de permanganato, tá? E aí a gente prossegue a partir daí. Então, vamos começar aqui, ó. Deixa eu abaixar mais um pouco aqui. Então, eu quero fazer uma relação em mols. Então, eu deixo aqui essa informação do mol no numerador e essa massa fica no denominador, tá? Então, eu coloco que 1 mol de H2A está para 176 gramas, tá? Então, sempre a relação, ó. 1 mol para 176 gramas. Então, como eu quero que sobre mol, tem que aparecer uma massa aqui em cima. Que massa que eu coloco aqui em cima? 0,5 gramas de ácido ascórbico equivale a quantos mols? É isso que a gente vai descobrir. E aí, o que eu posso fazer aqui para facilitar o cálculo, talvez, que eu faria? Tá? 0,5 é 1 sobre 2. Então, eu usaria aqui, em vez de colocar 0,5 e fazer a divisão de 0,5 por 176, eu colocaria aqui 1 sobre 2 gramas de ácido ascórbico, tá? Porque aí grama cancela com grama, beleza. E aí primeiro eu multiplico 176 vezes 2, que dá 352. Aí eu divido 1 por 352, tá? Então, eu faria dessa forma lá. Para mim, eu preferiria fazer desta forma. Então, 1 dividido por 352, aí seria uma divisão bem simples, tá? Eu chego em 2,84 vezes 10 a menos 3. 2,84 vezes 10 a menos 3, o quê? Grama cancelou, sobrou mol. Então, 2,84 vezes 10 a menos 3, mol de H2A. Certo? Então, essa daqui é a quantidade em mol de ácido ascórbico que equivale a essas 0,5 gramas. Então, ele está titulando 0,5 gramas, que em mol equivale a isso aqui. É isso que a gente está fazendo. Então, por isso que você tem que ter balanceado certo também, porque existe uma relação direta, tá? Então, aqui como é 2,84 vezes 10 a menos 3 mol, então, quanto que eu uso aqui de permanganato para neutralizar, para reagir com 2,84 vezes 10 a menos 3 mol, que equivale a esses 0,5 gramas, tá? E aí, pegando aqui, e aí eu faria essa multiplicação em cruz, tá? Então, aqui fica 2,84 vezes 10 a menos 3 vezes 2, e aí dividido por 5, tá?
Então, isso aqui seria X, né? Imagina que aqui nós temos um X. Então, isso aqui seria a multiplicação em cruz, 2,84 vezes 10 a menos 3 vezes 2 dividido por 5, tá? Aí posso cancelar esse mol, 1 mol vai aparecer embaixo, em cima, 1 mol vai aparecer embaixo, então só sobra 1 mol, tá? Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 2,84 vezes 10 a menos 3 mol. Isso aqui tudo dividido por quanto? Por 5. Quem está do lado oposto desce dividindo. Porque seria 5x, o 5 estaria aqui com o x. E aí ele desce dividindo para a gente isolar o x. Então, isso aqui me dá, já fiz aqui a conta para adiantar, 1,14 vezes 10 a menos 3, tá? Então, isso aqui dá 1,14 vezes 10 a menos 3 o quê? Mol de quem? De... Posso colocar aqui permanganato de potássio, só o MnO4, que é o que ele usa lá na alternativa, tá? Que é o que ele usa na equação química. Então, essa daqui é a minha quantidade em mol, tá? Então, fizemos, ó. Por isso que essa relação é importante. Se você errar nessa relação, você já chega no valor errado. Porque essa quantidade aqui, ela depende dos coeficientes estequiométricos. Ó, você vê que eu peguei esse valor, que é o que a gente converteu aqui, o 0,5 grama para mol. Aí, esse valor que a gente achou aqui, ele é multiplicado por 2 e depois ele é dividido por 5. Então, se você balanceou errado, já era a questão, tá? Aí, o que a gente faz agora? A gente vem aqui e fechamos a questão, tá? O que eu sei? Ele quer o volume de permanganato, dessa solução que vai ser utilizada para neutralizar essa quantidade aqui de ácido ascórbico, ok? Então, o que a gente vai fazer? Como eu quero que sobre volume, aqui o litro fica em cima, tá? E o 0,100 fica embaixo. Então, vou colocar aqui 1 litro, tá? Isso daqui é a solução de permanganato. Então, posso colocar isso aqui. 1 litro de MnO4 menos equivale a quanto? A 0,100 mol. É isso que você tem. 0,100 mol. Ok? Só que, o que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida? Para já sair com a resposta que já eu encontro na alternativa. Tá? O que é 1 litro? 1 litro são 1000 ml. Então, eu posso vir aqui e colocar 1000 ml de permanganato. Tá? Então, isso aqui vai dar para quanto? 1,14 vezes 10 a menos 3 mol. Então, isso aqui é 1,14 vezes 10 a menos 3 mol de permanganato. Tá? E aí, tá vendo que tem um 10 a menos 3 aqui? E o que é 1000? 1000 é 10 a terceira. Então, se eu coloco aqui 10 a terceira, o que eu posso fazer? Eu cancelo esse 10 a terceira com esse 10 a menos 3. Tá? E aqui embaixo, o que é 0,1? 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Tá? E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que colocar a caneta preta de novo e a gente coloca a resposta final de vermelha. Então, eu vou ter 1,14 vezes, quando esse cara vai para cima, ele vai com o sinal invertido. Então, ele é 10 a menos 1, ele vai como 10 a primeira. O que é 10 a primeira? É 10. Então, ele vai subir aqui como 10. E aí, já está em ml. E aí, o que eu faço? 1,14 vezes 10, isso aqui me dá 11,4 e tem uma alternativa com esse valor. Tá? Então, 11,4 ml é a resposta. Então, o que a gente entende daqui? Que para neutralizar essa quantidade de ácido ascórbico, um comprimido de 500 mg de ácido ascórbico, tá? Isso aqui seria 500 mg de ácido ascórbico. De um tablete lá de CB1, uma pastilha de CB1, de 500 mg, tá? Então, para neutralizar essa quantidade de ácido ascórbico, o que eu preciso? Eu preciso desse volume, dessa solução, né? Nessa concentração de permanganato. Então, se eu pegar uma solução de permanganato já padronizada, nessa concentração,
eu vou gastar 11,4 ml. Então a bureta vai me baixar 11,4 ml. Tá? E quando a gente faz uma titulação no laboratório, o que a gente faz? A gente faz o procedimento em triplicata. Tá? Então se eu pego lá, eu vou fazer essa análise no laboratório, vou fazer 3 vezes essa titulação, tá? Para ver se os valores eles ficam próximos, tá? Para ver se eu estou sendo ali preciso, ok? Então é isso que a gente está entendendo daqui, tá? Então lá na bureta aqui, ó, o que significaria? Que a gente usou aqui, 11,4 ml para titular aqui esse ácido ascórbico aqui, tá? Porque o H2A tá aqui, ó. O H2A tá aqui embaixo, tá? Então, aí o permanganato, né? Ele tá aqui na bureta. Então, eu gastei 11,4 desse cara. Então, isso me dá uma ideia de quanto de solução eu vou precisar preparar. Para não preparar 500 ml de permanganato e usar apenas 11,4 vezes 3, se eu arredondar para 12, daria aí preparar, eu vou usar um pouco menos do que 36 ml. E aí eu preparei 500 ml, mas vou só usar 36. Então, olha o desperdício, né? E até como eu disse, se você fica um tempo sem usar esse permanganato, essa concentração dele, ela vai diminuindo, ela vai se perdendo essa concentração, ok? Então, quando a gente vem aqui para a alternativa, ó, a gente encontra 11,4 aqui. Então, 11,4 é a alternativa correta. Tá certo? Então, uma questãozinha aqui da Universidade Federal do Paraná de 2025. Uma boa questão, tá? Uma questão que não é difícil, né? A gente gastou esse tempo todo para esclarecer muita coisa sobre titulação, ainda mais uma titulação que, se você pega aqui, ela não é tão comum de aparecer, principalmente no ensino médio. Tá? Uma titulação que geralmente você vê no ensino médio vai ser a titulação ácido-base, onde você tem a fenolftaleína ou algum outro indicador para você usar no processo de titulação. Ok? Agora, por isso que eu coloquei essa questão aqui, porque trata uma titulação de oxo-redução, tá? É uma questãozinha bem tranquila, tá? No próximo vídeo, pretendo trazer mais uma questão da Universidade Federal do Paraná para esse mesmo concurso de técnico de laboratório, só que é uma questão um pouco mais complexa, ok? Então, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se conheciam esse procedimento de titulação por oxo-redução. Me digam aqui se vocês conseguiriam resolver essa questão ou não. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!